Oi, pessoal! Quanto tempo, hein? Aqui é a professora Marina e agora nós vamos ver o nosso cronograma de aulas do dia 3 a 7 de agosto. Na segunda-feira, na disciplina de português, nós vamos fazer o nosso projeto de inovação educativa no ensino remoto, O Mundo Mágico da Leitura. Essa semana, vamos fazer a leitura de um texto informativo que se chama O que é Folclore. E também vamos trabalhar o interdisciplinar, com grupos sociais e os seus trabalhos. Começando com o texto do nosso projeto, que se chama O que é Folclore. Vocês vão somente ler, não será necessário copiar ele no caderno. Depois, vamos pegar o nosso livro Apis de Interdisciplinar, na página 40 e 41, para começar. Vamos começar a ler o capítulo 2, que é Organizando o Espaço. Nós vamos falar sobre os grupos sociais e o trabalho. Vamos ver o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, o que cada um representa na nossa sociedade. Depois de nós compreendermos o que significa setor primário, secundário e terciário, nós vamos fazer as atividades correspondentes a essas questões, na página 42 e 43. E atenção à atividade número 5 da página 43, pois ela está pedindo para procurar fotos em jornais ou revistas ou fazer desenhos que mostrem pessoas em alguma atividade profissional. Eu não quero que vocês procurem fotos, eu quero que vocês façam desenhos, ok? Na terça-feira, na disciplina de português, vamos fazer atividade de ortografia utilizando o X e o CH, e de matemática vamos ver o que são prismas e pirâmides. Começando com a atividade de ortografia, vocês vão copiá-la no caderno de português, vocês vão ler quando que usamos cada uma delas e depois fazer o quadrinho de atividade. Vocês vão treinar, mas prestem atenção que os desenhos não precisam ser feitos, somente o quadro e o texto explicativo. Já na disciplina de matemática que temos ao lado, vamos falar sobre pirâmides e prismas. Antes de irmos para o livro Apis de Matemática, nós vamos copiar esse pequeno esquema no nosso caderno de matemática. Ele explica um pouquinho a diferença entre pirâmide e prisma. Depois, no livro Apis de Matemática, vamos pegar a página 42 e 43. Vamos ler o que significa prismas e pirâmides aqui também e fazer as atividades propostas. Na quarta-feira, vamos trabalhar em português atividades de fixação e de matemática alguns sólidos geométricos. No livro Apis de Português, nós vamos utilizar a página 63, 64 e 65. Nós vamos somente recordar quando falamos sobre as gírias. Vamos fazer a atividade 1 e 2. A número 1 se encontra lá na página 63 e a número 2 na página 64. Nós vamos fazer até a atividade D da número 2. O resto da página não vai ser necessário. Depois, no caderno de português, nós vamos lá na página 65 para copiarmos a sequência de quadros sobre as variedades linguísticas que nós estudamos. Continuando as atividades da quarta-feira, vamos pegar o nosso livro Apis de Matemática, abrir na página 44 para fazer as atividades dos sólidos geométricos. Nós vamos escrever os nomes desses sólidos e depois vamos localizá-los no caça-palavras. Vamos fazer com bastante capricho e bem colorido. Na quinta-feira, de português, vamos fazer uma interpretação de um poema e de matemática, vamos começar a ver regiões planas. No caderno de português, nós vamos copiar o poema O Menino Azul, de Cecília Meirelles. Vamos copiar e depois responder algumas perguntas abaixo. Vamos trabalhar com esse poema. Vamos lê-lo com atenção e bastante sentimento, porque poesia nós lemos com muito amor.
Depois, na disciplina de matemática, nós vamos para o nosso livro Apis, pegar as páginas 45 e 46 para nós começarmos a ver regiões planas. Vamos prestar atenção. Na número 1, quando nós desmontamos ou planificamos a casca de alguns sólidos geométricos, surgem as regiões planas. Olha aqui, agora nós temos 3 regiões planas para nós colocarmos o nome. Observe e complete. Aqui no primeiro caso, nós temos um cubo. Nós vamos colocar o nome do cubo e depois nós vamos colocar como que se chama cada região. Do cubo, nós só temos regiões quadradas. Então, na região vai ficar região quadrada. Depois nós temos um cilindro, temos a planificação do cilindro e vamos escrever cada região dele. Temos a região quadricular, região circular, que podemos também chamar de círculo. E assim vocês vão fazer com a última atividade da letra A. Depois vamos analisar a planificação da letra B. E na página 46, vamos ver algumas regiões planas que aparecem no nosso dia a dia. São coisas que comumente vemos ao nosso redor, na cidade, em nossa casa e até na sala de aula. Uma atividade bastante legal que vamos fazer será a número 4. Olha só. No espaço abaixo, desenhe e pinte uma figura na qual apareça pelo menos uma região quadrada, uma região retangular, uma região triangular e uma circular. Aqui nós temos um exemplo de uma árvore de Natal que usa todas essas regiões pedidas. Vocês vão desenhar alguma coisa do lado que represente algum desenho onde haja todas essas regiões, com pelo menos uma delas. Você pode usar mais de uma região quadrada, mais de uma retangular e por aí vai. Na sexta-feira, nós vamos fazer atividade de fixação em uma folha avulsa. Atividade de português na folha de português e atividade de matemática na folha de matemática. De português, nós vamos ver novamente o X e o CH. Agora, nós vamos fazer 2 atividades. Por exemplo, a número 1, complete as frases usando as palavras corretas das lacunas. Nós temos a primeira frase que é assim: minha mãe derrubou a de leite. E nós temos 2 palavrinhas que podemos encaixar aí. Caixa com CH e caixa com X. Então, minha mãe derrubou a caixa de leite. Qual a palavra correta? Caixa com CH ou caixa com X? E depois, na número 2, vocês vão fazer a separação das sílabas e classificá-las em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Na folha de matemática, nós vamos ver novamente os sólidos geométricos. Vamos relembrar o que é aresta, face e vértice. A aresta são onde as faces se encontram. A face são os lados dos nossos poliedros e a vértice são os cantinhos, onde que 3 ou mais arestas se encontram. Vocês vão fazer os desenhos utilizando a régua e com bastante capricho, tá bom? Aqui nós vamos analisar 5 poliedros. Vamos colocar o nome, quantas faces tem, quantas arestas e quantas vértices. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos uma pirâmide de base quadricular. Nós vamos contar quantas faces tem. Dos lados, ela tem 4 e a base mais uma, então ela tem 5 faces. As arestas, nós vamos contar quantos tracinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a pirâmide tem 8 arestas e as vértices, que é os cantinhos onde essas arestas se encontram. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Vocês vão contar com bastante atenção tudo isso que está pedindo em cada poliedro, colocar os nomes corretos e terminar assim a nossa semana de estudos. Atenção para os recados gerais. Acompanhe e siga o cronograma com atenção.
Faça as atividades nos dias determinados. Tire foto e envie no dia correto da atividade proposta. Por exemplo, a atividade de segunda-feira eu vou fazer, tirar foto e entregar na segunda-feira, e assim por diante. Acompanhe o nosso grupo no WhatsApp, pois lá sempre tem mais informações e recados, e chame a professora sempre que necessário. Uma ótima semana de estudos. Eu estou com muita saudade de vocês e obrigada por utilizar e ver esse livro explicativo. Um beijo!